Milionário infértil, abandona luxo e se casa com garçonete que conquistou seu coração com sinceridade. Uma semana depois, ela revela que está grávida. O que acontece a seguir, cheio de exames, descobertas e decisões inesperadas, muda completamente o rumo desta história e surpreende a todos. Os raios da manhã entravam pelas altas janelas da mansão, iluminando lençóis de seda espalhados vazios. Ricardo Almeida abriu os olhos, sentindo o peso familiar da solidão que esmagava seu peito todas as manhãs. A cama king size parecia um oceano no qual ele se afogava há 5 anos. 38 anos. Um império imobiliário avaliado em milhões de reais. E ainda assim, acordava todos os dias com um vazio tão profundo quanto se alguém tivesse arrancado seu coração e deixado um buraco negro. Levantou-se lentamente, seus pés descalços tocaram o chão de mármore. O frio o atravessou por inteiro, assim como a circunstância de que em uma casa de 1000 metros quadrados, a única companhia era o eco de seus próprios passos. Parou diante da janela panorâmica, olhando para o gramado impecavelmente aparado que se estendia até o horizonte. Tudo era perfeito, calculado, estéril. Seu olhar se desviou para uma fotografia na escrivaninha, a única lembrança de sonhos de família. 5 anos atrás, um médico pronunciou as palavras que mudariam sua vida para sempre. Senhor Almeida, sinto muito, mas o senhor é infértil. Naquele dia, algo morreu dentro dele. Não apenas a esperança de ter filhos, mas a fé de que a vida poderia ser algo mais do que apenas acumular bens. Desde então, ele mergulhou no trabalho com determinação maníaca. Cada contrato, cada investimento, cada aquisição, tudo para abafar a dor que o corroía por dentro. Seu celular tocou. A secretária o lembrava de uma reunião em São Paulo. Mais um investimento multimilionário, mais uma pedra no muro de seu império. Ricardo suspirou, vestindo um de seus ternos idênticos, azul marinho escuro. No espelho, refletia-se um homem de feições severas, olhos cinzentos, frios e uma postura que gritava, não se aproxime. A viagem para São Paulo transcorreu em silêncio. O motorista não ousava falar, sabendo que o Sr. Almeida não tolerava conversas desnecessárias. Ricardo folheava documentos, mas seus pensamentos voltavam sempre à mansão vazia. Seria esta a vida? Uma sequência interminável de reuniões, contratos e jantares solitários em uma mesa comprida para 12 pessoas? O edifício onde a reunião aconteceria se erguia sobre a Avenida Paulista como um monumento de vidro da ambição humana. Ricardo entrou na sala de conferências onde os investidores já o esperavam. Os apertos de mão eram firmes, os sorrisos calculados. Por 3 horas, ele discutiu projetos, lucros, perspectivas de desenvolvimento. Os números dançavam diante de seus olhos, mas algo estava errado. Quando a proposta de parceria, que deveria o deixar feliz, foi feita, um projeto de 200 milhões de reais, Ricardo sentiu apenas um vazio. Sentou-se rodeado de pessoas falando sobre sucesso, enquanto ele se sentia como um fantasma de sua própria vida. As negociações terminaram em fracasso. Pela primeira vez em sua carreira, Ricardo Almeida rejeitou um negócio lucrativo sem motivo aparente. Saiu para a rua, sentindo-se atordoado. São Paulo pulsava com vida. Turistas fotografavam o MASP, jovens casais passeavam de mãos dadas. Crianças corriam entre os pombos na Praça da Sé. A vida fervilhava ao seu redor. E ele se sentia como um observador por trás de um vidro. Não sabia para onde estava indo. Os pés o levavam sozinhos pelas ruas estreitas do centro, longe das principais rotas turísticas. Uma garoa começou a cair e Ricardo não tinha guarda-chuva. Pela primeira vez em anos, isso não o incomodava. As gotas de chuva se misturavam com o que poderiam ser lágrimas, se ele se permitisse tais fraquezas. Parou em frente a um pequeno estabelecimento com uma decoração aconchegante e a placa Café Aconchego. Através da janela embaçada, ele avistou uma luz quente e algumas pessoas sentadas em mesas de madeira.
Algo o atraiu. Talvez o cheiro do café recém-passado, talvez a necessidade desesperada de abrigo da chuva, ou talvez simplesmente o desejo avassalador de não estar sozinho. Empurrou a porta e entrou. O interior do café o envolvia com um calor como um abraço de mãe. Vigas de madeira no teto, poltronas macias em tons de borgonha e o suave burburinho das conversas criavam uma atmosfera que Ricardo não experimentava há anos. O ar cheirava a canela, baunilha e algo inefável, talvez simplesmente felicidade. Olhou ao redor hesitante. Não se lembrava de quando havia estado em um lugar onde não sabia o preço de cada item do cardápio, onde ninguém se curvava a ele com respeito misturado a medo. Ali, ele era apenas um homem molhado em um terno caro, procurando o abrigo da chuva. Bom dia. Por favor, sente-se. Há uma mesa livre perto da janela. A voz era quente, melodiosa, com um leve sotaque regional. Ricardo levantou o olhar e o mundo parou por um momento. Diante dele estava uma moça de cabelos claros presos em um coque desajeitado, de onde escapavam alguns fios soltos. Seus olhos, grandes, verdes, acastanhados, brilhavam com alegria sincera. Um rosto sem uma grama de maquiagem irradiava beleza natural, e em seus lábios havia um sorriso tão autêntico que Ricardo sentiu algo se mover em seu peito. Obrigado, gaguejou, sentindo-se como um adolescente no primeiro encontro. Ela o guiou até a mesa perto da janela, de onde se via uma rua de paralelepípedos. Ricardo sentou-se, ainda atordoado pelo encontro inesperado. A moça, na placa junto ao caixa, ele leu o nome Daphne. Entregou-lhe um cardápio escrito à mão em um papelão decorado com flores em aquarela. Recomendo hoje o bolo de fubá da vovó Clara. Ela fez esta manhã especialmente para nós, disse ela com entusiasmo, como se falasse do tesouro mais maravilhoso do mundo. Ricardo, acostumado a menus degustação em restaurantes com estrelas Michelin, olhou para o cardápio simples. Pão de queijo, pão na chapa, tapioca. Preços que lhe pareciam ridículos em comparação com o que geralmente pagava por uma refeição. E que café o senhor recomenda? E perguntou, percebendo que estava olhando fixamente. Daphne riu, um som tão puro e espontâneo que Ricardo sentiu um estranho calor se espalhar por seu estômago. Ah, aqui não tem senhores. Eu sou a Daphne, e você? Ela estendeu a mão em um gesto tão natural que Ricardo automaticamente a apertou. Sua mão era quente, um pouco áspera pelo trabalho, mas o toque o fez sentir um arrepio. Por um momento ele hesitou. Em seu mundo, as apresentações começavam com títulos, posições, empresas. Quem era ele sem essa armadura? Ricardo, disse simplesmente. Muito prazer, Ricardo. É sua primeira vez aqui? Ele assentiu, ainda segurando a mão dela. Só quando Daphne a libertou delicadamente, ele percebeu o que estava fazendo. Nesse caso, vou fazer um café especial para você, com canela e um toque de mel. A vovó Clara diz que espanta a melancolia chuvosa pelos rins. Antes que ele pudesse protestar, ela se afastou em direção ao balcão. Ricardo observou seus movimentos, fluidos, confiantes, cheios de uma graça que não se aprende em cursos de etiqueta. Ela conversava com o cozinheiro, um homem mais velho com um rosto gentil apontando para ele. Ambos sorriram. Quando ela voltou com uma caneca fumegante, sentou-se à sua frente sem ser convidada. Não estou incomodando? O dono permite que às vezes sentemos com os hóspedes quando não está cheio. Ricardo estava chocado. Em seu mundo, a equipe mantinha distância, era educada, mas nunca permitia tanta liberdade. E ainda assim, essa naturalidade, essa simplicidade o acalmavam como um bálsamo. Não, por favor. Você parece cansado. Um dia difícil? A pergunta era simples, mas a forma como ela a fez, com preocupação genuína, sem um toque de curiosidade ou cálculo, fez Ricardo sentir uma súbita vontade de se abrir com alguém pela primeira vez em anos. Pode-se dizer isso. Às vezes temos a impressão de que a vida acontece sozinha e a gente só fica observando de fora. Daphne assentiu com compreensão. Conheço essa sensação.
Mas sabe de uma coisa? Às vezes basta mudar a perspectiva. Olhar para as mesmas coisas com outros olhos. Fácil falar, resmungou Ricardo, provando o café. Estava delicioso, rico, aromático, com um toque exótico que ele não conseguia nomear. Não disse que era fácil, disse que era possível. Observavam os transeuntes pela janela. Um casal de idosos desfrutava do passeio apesar da chuva. Uma jovem mãe acalmava um bebê chorando. Um estudante com jeans surrado lia um livro, alheio ao mundo ao seu redor. "Vê aquele rapaz com o livro?" o perguntou Daphne. "Ele mora aqui perto. Estuda filosofia, trabalha à noite na padaria para poder estudar de dia. Todos os dias ele compra o café mais barato aqui e senta com o livro. Ninguém pensaria, olhando para ele, que ele tem sonhos maiores do que a maioria das pessoas que conheço." Ricardo olhou para o estudante com outros olhos. Percebeu a determinação na forma como ele segurava o livro, o foco em seus olhos. "E você? Quais são seus sonhos?" E perguntou, surpreendendo a si mesmo com a ousadia da pergunta. Daphne corou. "Ah, isso é bobagem. Tente me convencer." Um olhar sonhador apareceu em seu rosto. "Eu gostaria de pintar. Pintar de verdade, não apenas rabiscar em guardanapos quando ninguém está olhando. Mas isso é irreal. A vida não é um conto de fadas." Nesse momento, Ricardo sentiu algo que não experimentava há décadas. O desejo de fazer alguém feliz, não por interesse próprio, mas simplesmente porque essa pessoa merecia. No dia seguinte, Ricardo acordou com a imagem dos olhos verde-amarelados e um sorriso que não o deixou durante a noite. Estava debaixo do chuveiro, deixando a água quente escorrer por suas costas, quando percebeu o absurdo da situação. Ricardo Almeida, o homem que construiu um império baseado em cálculos frios e implacabilidade, pensava em uma moça que servia em um pequeno café em São Paulo. Ele deveria voltar para o Rio de Janeiro, para seus negócios, para seu mundo ordenado de números e contratos. Em vez disso, encontrou-se 2 horas depois em um trem para São Paulo, dizendo a si mesmo que precisava resolver um assunto imobiliário na cidade. O café estava cheio com o burburinho matinal. Estudantes debruçados sobre laptops, aposentados discutindo política, e atrás do balcão, Daphne se movimentava, parecendo ainda mais bonita do que em suas memórias. Hoje ela usava uma simples blusa branca e jeans, e o cabelo estava preso em uma trança pendurada sobre o ombro. Quando ela o notou, um sorriso sincero iluminou seu rosto. "Ricardo, não esperava você tão cedo. Gostou do café de ontem?" "Muito", admitiu, sentindo-se um idiota. "Pensei que talvez desta vez eu experimentaria esse bolo de fubá." "Excelente escolha. E vovó Clara ficará encantada. Sente-se onde quiser, já vou até você." Ele escolheu a mesma mesa de ontem e a observou trabalhar. Era como uma dançarina. Cada movimento tinha um propósito, mas era executado com uma graça impressionante. Ela conversava com os clientes como se fossem velhos amigos. Lembrava seus nomes, perguntava sobre as famílias, ria de suas piadas. Quando ela lhe trouxe o bolo e o café, sentou-se novamente à sua frente. "Você vem a São Paulo com frequência?" e perguntou, cortando um pedaço de seu próprio bolo. Ricardo hesitou. A verdade era que ele nunca vinha por prazer. São Paulo era para ele apenas um lugar onde fazia negócios. Não. Na verdade, ontem foi a primeira vez em anos que parei aqui por mais tempo. "E o que te fez parar?" Ele olhou em seus olhos e sentiu que podia dizer a verdade. "Você." Daphne corou, mas não desviou o olhar. "Isso é muito gentil, mas não sei quase nada sobre você. O que você faz?" Essa era a pergunta que sempre o petrificava. Como explicar a alguém como Daphne que ele era um dos homens mais ricos do Brasil? Que sua assinatura poderia decidir o destino de milhares de funcionários? Que uma única decisão sua poderia mudar a linha do horizonte da cidade? "Imóveis", disse laconicamente. "Nada interessante." "Tudo é interessante se contado pela pessoa certa." Ela sorriu. "E onde você mora?" "Fora do Rio. É longe."
Uma pena que você não more mais perto. Essas palavras o atingiram como um raio. Pela primeira vez, alguém lamentava não poder vê-lo com mais frequência. Não por dinheiro, não por benefício, apenas por ele. Me fale sobre você, pediu, mudando de assunto. Você sempre quis trabalhar em um café? Daphne riu. Deus me livre, não. É apenas uma forma de sobreviver. Terminei o ensino médio técnico, mas a vida seguiu um rumo diferente do que eu planejava. Como assim? Um raio de tristeza passou pelo rosto dela. Meus pais me adotaram quando eu era muito pequena. Moramos em uma pequena cidade no interior do Rio. Meu pai tem uma fazenda, minha mãe cuida da casa e da vovó Clara. Essa é a avó da minha mãe. Ela já tem 87 anos. Quando terminei a escola, a fazenda começou a dar prejuízo. Meu pai adoeceu, minha mãe teve que cuidar dele. Alguém precisava ganhar dinheiro. E você sacrificou seus sonhos. Não sacrifiquei. Adiei para depois. Ela o corrigiu com um sorriso, mas Ricardo ouviu uma nota de resignação em sua voz. Além disso, que sonho é esse, pintar? Quem vive de pintura? Muita gente. Bons artistas sempre são procurados no mercado. Fácil falar quando se tem segurança financeira, suspirou ela. Eu não posso me dar ao luxo de experimentar. Meus pais contam comigo. Ricardo sentiu um súbito desejo de dizer a ela que podia ajudá-la, que dinheiro não era problema, que podia garantir a ela segurança financeira pelo resto da vida. Mas algo o deteve. Sua intuição lhe dizia que Daphne não era alguém que podia ser comprada, e seu orgulho era grande demais para aceitar esmola de um estranho. Você me mostraria seus desenhos algum dia? E perguntou em vez disso. Não há nada para mostrar. Rabiscos em guardanapos quando é entediante. Mas você pintou quadros de verdade no ensino médio. Mas isso foi há muito tempo. Quantos anos você tem? 25. E você? 38. Mais velho e mais sábio, ela brincou. Mas em seus olhos ele percebeu algo que poderia ser interesse. Conversaram por mais 1 hora, sobre tudo e sobre nada. Sobre livros que gostavam, sobre filmes, sobre viagens. Ricardo descobriu que Daphne nunca havia estado no exterior, mas sonhava com Paris e as galerias do Louvre. Ela soube que ele adorava música clássica e que um dia ele tocou piano. Quando chegou a hora de fechar o café, Ricardo não queria sair. Talvez pudéssemos nos encontrar amanhã, não aqui. Eu poderia te mostrar a cidade, propôs, sentindo-se como um adolescente convidando uma moça para o primeiro encontro. Daphne hesitou. Amanhã eu estou de folga, mas não sei se é uma boa ideia. Por quê? Porque você mora no Rio e eu não procuro aventuras. Não posso me dar ao luxo. Ricardo sentiu uma pontada de dor. Ela pensava que isso era apenas um capricho passageiro para ele, uma forma de passar o tempo. Se ela soubesse que desde que a conheceu, pela primeira vez em anos, ele se sentiu vivo. Não será uma aventura, disse ele baixinho. Pelo menos não para mim. Eu gostaria de te conhecer melhor, Daphne, e gostaria que você me conhecesse também. Ela o encarou por um longo momento, como se procurasse em seus olhos algo que a ajudasse a tomar uma decisão. Tudo bem, disse ela finalmente, mas apenas como amigos. Nos encontramos amanhã às 10 na Praça 15. Ricardo passou a noite no hotel mais caro do Rio, mas não pregou o olho. Deitou-se em lençóis de seda, olhando para o teto e pensando no que estava fazendo. Tinha uma reunião com o conselho de sua empresa no dia seguinte. Um contrato de R$500 milhão esperando sua assinatura. E ele só pensava em como se vestir para um passeio com uma moça que provavelmente não tinha ideia de quanto ele ganhava em 1 hora. Pela manhã, parou diante do espelho, escolhendo a roupa. Um terno de R$20 mil, muito formal. Uma camisa com o logo de uma marca conhecida, muito ostensiva. Finalmente, optou por um jeans escuro comum e uma camisa branca simples. As coisas mais discretas em seu guarda-roupa, que ainda assim custavam mais do que o salário mensal de Daphne. Na Praça 15, ele já esperava desde as 9h30, verificando o celular nervosamente. Quando a viu, seu coração disparou.
Ela usava um simples vestido de verão florido e sandálias rasteirinhas. O cabelo solto ondulava nos ombros e em sua mão ela segurava uma pequena bolsa de couro que parecia ser de segunda mão. "Oi", disse ela, sorrindo incerta. "Atrasada", pontualmente, respondeu, contendo-se para não olhar seu Rolex, que custava mais do que o salário anual dela no café. "Onde você vai me levar?", perguntou, enquanto seguiam em direção ao Paço Imperial. "Pensei que poderíamos começar pelo Paço, depois dar uma volta pelos Arcos da Lapa. Se você quiser, podemos almoçar em algum lugar perto do Aquarrio. Parece ótimo. Mas aviso, não sou uma turista típica. Sei tudo sobre o Rio que se pode saber de guias turísticos." Enquanto subiam para o Morro da Conceição, Daphne falava sobre a história do lugar com a paixão de uma verdadeira amante da arte. Ricardo ouvia, fascinado não tanto pelos fatos que conhecia, mas pela forma como ela os apresentava. Em sua voz, soava um amor genuíno pela beleza, pela história, por tudo que transcendia o cotidiano. "Sempre sonhei em ver os quadros originais famosos", confessou, enquanto estavam diante de um retrato renascentista. "Não reproduções em livros, mas telas reais. Imagino que eles devam emanar uma energia especial." Ricardo pensou em sua coleção: 3 Mateus originais na sala, 2 Portinari em seu escritório. Obras que ele comprou como investimento e que pendiam nas paredes como papéis de parede caros. "E onde você gostaria de ver esses quadros?" "Em todos os lugares!" Ela riu. "Louvre, Prado, Hermitage, Metropolitan, mas são sonhos impossíveis. Para tais viagens é preciso dinheiro e eu..." Ela parou, como se percebesse que estava falando sobre as diferenças entre eles. "Desculpe, não queria reclamar." "Você não reclamou. Falou sobre sonhos. São coisas diferentes." Desceram para o jardim suspenso, onde se sentaram em um banco sob uma velha mangueira. O sol atravessava as folhas, criando um jogo de luzes e sombras em seus rostos. "Me fale sobre sua família", pediu Ricardo. O rosto de Daphne suavizou. "Mamãe e papai são as pessoas mais maravilhosas do mundo. Me adotaram quando eu tinha 2 anos. Nunca me senti adotada. Eu era a filha deles, ponto final. Papai me ensinou a amar a terra, o trabalho na roça, a simplicidade da vida. Mamãe me mostrou que é possível ser forte sem perder a delicadeza. E seus pais biológicos? Não sei nada sobre eles. E não quero saber", disse ela firmemente. "Pais biológicos são aqueles que te criam, te alimentam, te ensinam as primeiras palavras, enxugam suas lágrimas. O resto é apenas biologia." Ricardo sentiu uma pontada de inveja. Ele nunca experimentou esse amor incondicional. Seus pais, frios, focados na carreira, o trataram como um projeto a ser realizado, não como um filho a ser amado. "E você? Como foi sua infância?", perguntou Daphne. "Solitária", respondeu antes de pensar. "Meus pais trabalhavam muito. Eu tinha babá, professores particulares, as melhores escolas, mas faltava calor. Isso é triste." Pensei assim: agora já não sei. Talvez tenha sido isso que me ensinou a confiar em mim mesmo. "Mas ninguém deveria estar sozinho", disse ela baixinho, olhando-o nos olhos. "Todos precisamos de alguém que nos ame como somos." Em sua voz havia tanta certeza, tanta sabedoria calorosa, que Ricardo se sentiu como uma criança ouvindo pela primeira vez sobre a existência de um lar. Passaram a tarde passeando pela Lapa. Daphne lhe mostrou os lugares que conhecia. O banco onde ela costumava sentar com um livro durante a folga no trabalho, a feira de artesanato onde comprava flores para a vovó Clara, a ponte de onde se via o pôr-do-sol mais bonito sobre a Baía de Guanabara. "Este é o meu rio", disse ela quando pararam nos Arcos da Lapa. "Não o dos guias turísticos. Este, o verdadeiro, o vivo." Ricardo a observou, enquanto ela via os barcos deslizando sobre a água, e percebeu algo chocante. Pela primeira vez na vida, ele desejou ficar em algum lugar, não porque podia ganhar dinheiro ali, mas porque havia algo bonito ali. Daphne
disse de repente: Posso te perguntar algo? Claro. O que você pensa sobre as pessoas ricas? Ela ficou triste. Essa é uma pergunta estranha. Por quê? Apenas curiosidade. Ela pensou por um longo momento. Acho que o dinheiro muda as pessoas. Não sempre para pior, mas sempre. Quando a pessoa tem tudo, ela perde a capacidade de apreciar as pequenas coisas. E as pequenas coisas são justamente o que faz a vida ter sentido. E se você de repente ficasse rica? Espero que eu continuasse a mesma. Mas acho que todos pensam isso, não é? Quando ele a acompanhou até o ponto de ônibus à noite, Daphne parou de repente. Ricardo, posso te perguntar algo? Claro. Quem é você de verdade? E não me diga sobre imóveis. Sinto que você está escondendo algo importante. Seu coração disparou. Por um momento, ele considerou dizer a verdade, mas olhou para seu rosto sincero, para a simplicidade de suas roupas, para o ônibus que ela precisava pegar para voltar para casa, e entendeu que a verdade destruiria o que havia entre eles. Sou um homem que está apenas aprendendo a viver, disse ele finalmente. Era a verdade. Talvez não toda, mas a verdade. Daphne sorriu. Essa é uma boa resposta. Nos encontramos amanhã? Sim, respondeu sem hesitar. Amanhã e depois. E na próxima semana, se você quiser. Quando o ônibus partiu, Ricardo ficou no ponto de ônibus por muito tempo, olhando as luzes traseiras desaparecendo na escuridão. Pela primeira vez na vida, ele lamentou ser quem era. 3 meses depois, Ricardo estava sentado em seu escritório no 40º andar de um arranha-céu no Rio, olhando a cidade que se estendia a seus pés. Na mesa, havia documentos sobre uma fusão com uma empresa alemã que poderia lhe render mais bilhões. Mas seus pensamentos vagavam em torno de um pequeno café em São Paulo e de uma moça de olhos verde-amarelados. Durante esses meses, ele ia a São Paulo a cada 2 dias. Oficialmente em negócios, ele até abriu um pequeno escritório lá para justificar sua presença. Na realidade, cada viagem tinha um único objetivo: passar tempo com Daphne. O celular tocou. SMS dela. Vovó Clara fez bolo de milho. Você vem hoje? Ele sorriu, sentindo o familiar calor se espalhar pelo peito. Sem hesitar, respondeu. Já estou a caminho. Sua secretária, Catarina, entrou com mais uma pilha de documentos. Senhor presidente, o Conselho de Administração aguarda sua resposta sobre a fusão. Já é a 3ª semana. Ade para a próxima semana, disse, sem tirar os olhos do celular. Catarina franziu a testa. Ela conhecia seu chefe há 10 anos e nunca o vira tão distraído. Mas o Sr. Müller de Berlim... Catarina, ele a interrompeu, finalmente olhando para ela. Eu já te pedi sua opinião em assuntos de negócios? Não, mas... Então não o faça agora. Adie a reunião. Quando ela ficou sozinha, Ricardo suspirou profundamente. Sabia que seu comportamento levantava questões. Nos últimos meses, ele recusou 3 contratos lucrativos, adiou mais de uma dúzia de reuniões importantes e passou mais tempo no Rio do que em São Paulo. Seus parceiros de negócios começavam a se preocupar, mas ele não conseguia se impedir. Daphne se tornou seu vício, sua fuga de um mundo que de repente parecia vazio e sem sentido. Com ela, ele se sentia real. Com ela, ele era apenas Ricardo. Não o presidente, não o bilionário, não o rei dos imóveis. Um homem comum que estava aprendendo novamente o que significava felicidade. 1 hora depois, ele já estava no conhecido café, observando Daphne trabalhar. Hoje ela usava um vestido amarelo que lembrava um girassol, e o cabelo estava preso em uma trança sobre o ombro. Era bonita de uma forma que não tinha nada a ver com a perfeição calculada das mulheres de seu mundo. Como vão as coisas no Rio? E perguntou ela, trazendo-lhe café e um pedaço do bolo de milho. Bem, mentiu suavemente. Mas prefiro estar aqui. Com esse Rio de Janeiro já é um exagero. Ela riu. Vou começar a pensar que você tem alguma amante secreta aqui. Se ela soubesse como estava enganada e ao mesmo tempo completamente certa. E como você está? Como está a vovó Clara? Bem, ontem ela falou novamente da guerra.
Contou como viu o vovô pela primeira vez. Eram outros tempos. As pessoas se apaixonavam para a vida toda com um único olhar. Você acredita nisso? No amor à primeira vista? Daphne hesitou, corando levemente. Antigamente eu achava que eram contos de fadas, mas agora não sei. Talvez algumas pessoas simplesmente sejam feitas uma para a outra. O olhar que ela lhe lançou fez seu coração disparar. Seria possível que ela também sentisse isso? Esse magnetismo, essa atração inexplicável que fazia cada dia sem ela parecer perdido? Daphne, disse ele de repente, sem saber bem o que queria dizer. Posso te levar para jantar hoje? Em algum lugar onde não precisemos dividir sua atenção com os clientes? Eu não sei. Onde? Um amigo me recomendou um restaurante à beira da Bahia. Dizem que tem um risoto fantástico. Ele não mencionou. E esse restaurante tinha uma estrela Michelin e que a reserva para a noite lhe custou centenas de reais em suborno. Parece caro, disse ela incerta. Eu te convido. Por favor. Ela olhou em seus olhos por um longo momento, como se procurasse uma resposta para uma pergunta que não fez em voz alta. Tudo bem, concordou finalmente. Mas tem que ser como amigos. À noite, Ricardo esperava em frente ao restaurante, ajeitando nervosamente a gravata. Escolheu a mais discreta das que possuía, mas ainda assim custava mais do que o salário mensal de Daphne. Quando a viu descendo de um táxi barato, sentiu uma pontada de culpa. Ela usava o único vestido elegante que provavelmente possuía, um preto, simples, mas impecavelmente limpo e passado. Desculpe o atraso, disse ela ofegante. O ônibus quebrou e tive que pegar um táxi. Ela não mencionou que o táxi consumiu metade de seu salário semanal. O restaurante era tudo o que ele esperava. Chique, silencioso, com vista para a Bahia e um serviço que se movia como fantasmas. Quando o garçom trouxe a carta de vinhos, Ricardo viu Daphne discretamente verificar os preços dos pratos principais e franzir a testa. Podemos dividir algo? Ela propôs. Não estou com muita fome. Ele sabia que ela estava mentindo. Sabia também que ela estava tentando economizar o dinheiro dele, sem perceber que o custo desse jantar para ele era menos do que gastava em cafés durante o dia. Peça o que quiser, disse ele gentilmente. De verdade, o jantar foi mágico. Conversaram sobre tudo, sobre livros, filmes, sonhos, medos. Daphne contou sobre seu amor pela arte, sobre como passou todo o ensino médio pintando retratos de amigas por pouco dinheiro, sobre uma professora que disse que ela tinha talento. Às vezes penso no que aconteceria se eu tivesse ido para a faculdade de artes, confessou, girando a taça de água. Mas isso é bobagem. A vida não é um filme onde todos realizam seus sonhos. Por que não? E perguntou Ricardo. Por que você não pode voltar a pintar agora? Porque sou adulta. Tenho obrigações, responsabilidades. Não se vive de sonhos. E se você pudesse? Se alguém te desse uma chance? Ela o olhou de forma estranha. Que chance? Ricardo, eu trabalho em um café por R$ 1.500 por mês. O salário que eu ganho mal dá para viver. De que chances você está falando? Nesse momento, Ricardo estava a um passo de confessar a verdade. A um passo de dizer que podia dar tudo a ela. As melhores escolas de arte, um ateliê em Paris, segurança financeira pelo resto da vida. Mas olhou para seu rosto orgulhoso, para a forma como falava de seus pais, de suas obrigações, e entendeu que isso destruiria tudo entre eles. Estou falando que o talento sempre encontra seu caminho, disse finalmente. Quando voltavam para o apartamento dela, um pequeno quarto em cima de uma padaria, que ela alugava de um casal de idosos, Daphne parou na porta. Obrigada pela noite maravilhosa, disse ela baixinho. Mas, Ricardo, eu não posso me apaixonar por você. As palavras o atingiram como um tapa. Por quê? Porque você voltará para o Rio, para a sua vida, e eu ficarei aqui. E não quero me despedaçar de novo. De novo? Ela desviou o olhar. Já amei alguém que pertencia a outro mundo. Acabou mal!
Sem esperar por sua resposta, ela entrou no prédio, deixando-o na calçada com a sensação de que acabara de perder algo inestimável. Os dias seguintes, Ricardo passou em um estado que só poderia ser descrito como caos emocional. Voltava para o Rio, tentava se concentrar no trabalho, mas as palavras de Daphne ecoavam em seus ouvidos. Já amei alguém que pertencia a outro mundo. Quem era esse homem? Porque ela não lhe contou antes. E ela realmente achava que ele também pertencia a outro mundo, sem saber o quão errada estava. Na quinta-feira ele não aguentou mais. Foi para o Rio sem avisar, mas em vez de ir ao café, passou uma hora no banco do parque, reunindo coragem. Quando finalmente entrou, Daphne estava ocupada servindo um grupo de turistas. Ela sorriu para ele, mas ele percebeu incerteza em seus olhos. Não esperava você hoje, disse ela depois que os turistas saíram. Precisamos conversar. Ricardo, por favor, me dê 5 minutos. Sentaram-se em sua mesa habitual. Daphne brincava com um guardanapo, evitando seu olhar. Quem era aquele homem? Perguntou diretamente. Que homem? Bi, aquele de quem você falou. Aquele que pertencia a outro mundo. Daphne suspirou profundamente. Foi há muito tempo. Não importa. Importa para mim. Por favor. Por um longo momento, ela olhou pela janela como se procurasse as palavras na rua que passava. Eu tinha 19 anos, começou ela finalmente. Eu trabalhava em uma galeria de arte no Rio. Limpava, levava café, fazia de tudo por dinheiro irrisório. Mas eu era feliz porque a arte me cercava. O dono da galeria tinha um filho, Miguel. Ele estudava no Rio, vinha só nos fins de semana. Ricardo sentiu uma pontada de ciúme e você se apaixonou por ele. Eu era uma garota de 19 anos. Ele era mais velho, educado, bonito, falava de lugares que eu só podia sonhar. Ficamos juntos por meio ano. Eu pensei que era para valer. O que aconteceu? A família dele soube de nós. A faxineira da vila e o filho do galerista. Não era o par que eles queriam ver em fotos de família. Deram a ele um ultimato. Ou terminava comigo, ou perderia a herança. E ele escolheu o dinheiro. Ele nem tentou lutar. Me disse que foi bom, mas que era hora de voltar à realidade. Que pessoas como nós não são feitas uma para a outra. Ricardo sentiu raiva do homem que nunca conheceu. Ele foi um idiota. Talvez, ou talvez apenas um realista. Talvez ele estivesse certo, talvez realmente existam limites que não se pode ultrapassar. Eu não acredito nisso, porque você não sabe o que é ser rejeitado por quem você é. Por onde você vem, se ao menos ela soubesse, que ele era exatamente o tipo de homem de que ela deveria ter medo. Um rico, para quem as diferenças sociais sempre foram importantes, que nunca consideraria um relacionamento com alguém de fora de sua classe. Até agora, Daphne, eu não sou como ele. Como você pode saber, você não me conhece de verdade. Você não sabe como é minha vida, com o que eu lido todos os dias. Então me mostre. Ela olhou para ele, surpresa. O quê? Me mostre sua vida. Conheça minha família. Quero ver de onde você vem. Ricardo, não é uma boa ideia. Por quê? Você tem vergonha de mim ou deles? Não tenho vergonha de ninguém. E disse ela com fogo nos olhos. Simplesmente, são mundos diferentes. Você se acostumou a outros padrões. Que padrões? Daphne, eu trabalho com imóveis. Isso não significa que sou um snob. Ela o encarou por muito tempo, como se tentasse ler seus pensamentos. Tudo bem, disse ela finalmente. Mas não diga depois que não te avisei. Sábado é o aniversário do meu pai. Toda a família se reúne. Se você realmente quer conhecer meu mundo, será uma boa oportunidade. No sábado, Ricardo dirigiu um pequeno Fiat alugado para uma cidade perto do Rio. Deixou seu Jaguar no Rio, vestiu as roupas mais modestas que possuía, um jeans comum e uma camisa xadrez. Mesmo assim, sentiu-se como um disfarçado. A casa de Daphne era modesta, mas bem cuidada. Um prédio térreo de tijolos vermelhos, cercado por um jardim cheio de flores. No quintal, havia cadeiras de plástico e uma mesa,
onde já estavam sentadas mais de uma dúzia de pessoas. Quando ele chegou, todas as conversas cessaram. Daphne saiu ao seu encontro, parecendo nervosa. "Tem certeza que quer fazer isso?" perguntou baixinho. "Certo." Ela o apresentou aos pais, João e Cristina Radek. O pai era um homem baixo e robusto, com um rosto marcado por sulcos e um aperto de mão firme. A mãe, pequena, com olhos gentis e cabelos grisalhos presos em uma trança, sorriu calorosamente para ele. Mas Ricardo percebeu um brilho de avaliação em seu olhar. "Então este é o Ricardo, de quem a Daphne fala tanto", disse a vovó Clara, uma senhora pequena de olhos vivos e um sorriso irônico. "Estou curiosa para te ver, rapaz." A família era numerosa. Tias, tios, primos, seus filhos. Todos o olhavam com curiosidade, misturada à reserva. Ricardo entendia a reação deles. Ele era um estranho da cidade que de repente apareceu na vida de sua Daphne. O almoço foi caloroso e barulhento. Comeram feijoada, bistecas de porco, saladas da horta deles. Beberam cachaça caseira e conversaram sobre assuntos que lhes eram caros. As colheitas, os preços dos alimentos, a doença de um vizinho, os planos para a próxima estação. Ricardo tentou participar das conversas, mas logo percebeu o quão diferente ele era daquelas pessoas. Não sabia conversar sobre cultivo de beterraba, não entendia os problemas com subsídios agrícolas, não conhecia a realidade da vida no campo. "E o que o senhor faz?" perguntou o tio de Daphne Casimirs. "Imóveis", respondeu Ricardo. "Está indo bem?" "Não posso reclamar, porque hoje em dia é difícil arranjar trabalho. Meu filho procurou emprego por 6 meses antes de encontrar algo em um depósito." Ricardo pensou em seus 3.000 funcionários, em como ele poderia garantir trabalho para dezenas de pessoas com uma única decisão, mas não disse nada. À noite, quando a maioria dos convidados se dispersou, Ricardo ajudou na arrumação. A vovó Clara se aproximou dele enquanto ele secava a louça. "Você gosta da nossa Daphne?" perguntou sem rodeios. "Muito. Isso é bom. Mas vou te dizer uma coisa, rapaz. Essa menina já teve o coração partido uma vez. Se você a machucar, terá que lidar comigo." Apesar de sua idade e baixa estatura, a vovó Clara era assustadora. "Não tenho a intenção de machucá-la. Intenções são uma coisa, a vida é outra. Você é de outro mundo, isso é visível. Só resta saber se você está pronto para desistir dele por ela." Essa pergunta o incomodou durante toda a viagem de volta. Ele estava pronto para desistir de seu mundo, de sua riqueza, posição, estilo de vida? Ou seria possível combinar esses dois mundos? Quando no dia seguinte ligou para Daphne, ouviu incerteza em sua voz. "Como foram as impressões de ontem?" E perguntou. "Sua família é maravilhosa, mas..." "Mas o quê?" Ouço esse mas em sua voz. Ricardo suspirou. Não conseguia mentir para ela. "É difícil, Daphne. Somos muito diferentes." "Eu te disse ela baixinho. Mundos diferentes, mas isso não significa que não possamos tentar." "Ricardo", disse ela muito lentamente, "há coisas sobre você que você não me contou? Coisas importantes?" Por um momento ele considerou dizer a verdade, mas o medo era mais forte do que a razão. Não, mentiu. "Eu sou exatamente o que você pensa que sou." Se ao menos ele soubesse que essa mentira logo voltaria para destruí-lo. Um mês depois, Ricardo estava em frente ao espelho em seu quarto no Rio, olhando para um homem que não reconhecia. Nas últimas semanas, algo havia mudado nele. Os ternos pendiam intocados no armário, sendo substituídos por camisas e suéteres simples. Ele parou de se barbear diariamente, permitindo que a barba desse um ar menos severo ao seu rosto. Até a forma de falar mudou. O tom oficial deu lugar a um mais doce, mais natural. As mudanças não passaram despercebidas pelas pessoas ao seu redor. Durante a última reunião do conselho, Catarina o olhava como se fosse um estranho quando ele tomou a decisão de rejeitar mais uma fusão. "Senhor presidente", disse ela após a reunião, quando ficaram sozinhos. "Está tudo bem?"
Esta é a quarta oportunidade de investimento significativa que o senhor rejeitou neste trimestre. Está tudo bem, Catarina. Simplesmente estou reavaliando as prioridades. Isso tem a ver com essas frequentes viagens ao Rio? Ricardo a olhou asperamente. Minha vida pessoal não é assunto de discussão, mas Catarina estava certa. O Rio e, na verdade, Daphne, tornou-se o centro de seu universo. Cada decisão de negócios era filtrada pelo prisma da pergunta: isso me aproxima dela ou me afasta? Naquele dia, ele dirigiu para o Rio com um plano concreto. Não podia mais viver em dois mundos. Era hora de tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. No café, ele encontrou Daphne em um estado incomumente pensativo. Ela se movimentava entre as mesas, mas seus movimentos eram mecânicos e seu sorriso forçado. "O que está acontecendo?" perguntou quando ela finalmente se sentou com ele. "Nada de especial, apenas pensando sobre a vida." "Sobre o que exatamente?" Daphne suspirou. "Mais um ano se passa e eu ainda estou no mesmo lugar. Às vezes tenho a sensação de que a vida está escapando por entre meus dedos. E o que você gostaria de mudar?" "Tudo", disse ela com amargura. "Mas não é tão simples. Pessoas como eu não têm escolha. Temos obrigações, responsabilidades." Ricardo sentiu que era o momento perfeito. "E se eu te dissesse que você pode ter uma escolha?" "Ricardo, não me escute." "Daphne, eu sei que isso parece loucura, mas venha comigo." Ela olhou para ele como se ele tivesse começado a falar em uma língua estrangeira. "O quê?" "Vamos juntos. Podemos começar uma nova vida em outro lugar. No Rio, no exterior, onde você quiser." "Ricardo, você está ouvindo o que está dizendo? Eu tenho família, obrigações. Posso garantir sua segurança financeira. Aos seus pais também. Você pode voltar a pintar, ir para a faculdade, realizar seus sonhos." Daphne levantou-se abruptamente. "Como você pode me garantir segurança financeira? Você trabalha com imóveis, não é um milionário." Ricardo percebeu que tinha ido longe demais, mas era tarde demais para voltar atrás. "Eu tenho algumas economias e bons contratos. Posso." "Ricardo." Ela o interrompeu e em sua voz havia uma fria nota. "Quem é você de verdade?" Essa era a pergunta que ele temia. O momento da verdade para o qual não estava preparado. "Eu te disse. Eu sou..." "Não minta para mim", disse ela severamente. "Eu já fiz essa pergunta antes e você não respondeu diretamente. Agora você me propõe uma vida, como se o dinheiro não tivesse importância. Você usa um relógio que custa mais do que meu salário anual. Sim, eu notei no primeiro dia. Você paga por jantares caros como se fossem trocados. Quem é você?" Ricardo sentiu o mundo desabar sobre ele. Ele poderia, neste momento, dizer a verdade. Deveria. Mas o medo da reação dela era mais forte do que a razão. "É complicado", disse fracamente. "Isso não é uma resposta." Todo o café agora os observava. Daphne o pegou pela mão e o puxou para os fundos. "Ricardo, nesses últimos meses eu comecei a te amar", disse ela baixinho, mas com firmeza. "Mas não posso amar alguém que mente para mim. Então, vou perguntar uma última vez. Quem é você?" Ele olhou para o rosto dela, bonito, sincero, cheio de dor. Sabia que era o momento que decidiria o futuro deles. Ele poderia dizer a verdade e arriscar que ela o rejeitasse. Ou poderia continuar mentindo e arriscar que a verdade viesse à tona mais tarde. "Sou um empresário", disse finalmente. "Tenho um pouco mais de dinheiro do que disse antes. Mas isso não muda quem eu sou para você." "Quanto é um pouco mais?" "Daphne, isso não é importante." "Para mim é importante. Durante todos esses meses, eu me preocupei com a conta do restaurante, quando para você eram centavos. Contei a você sobre meus problemas financeiros e você..." Sua voz falhou. "Eu não queria te machucar. Você não queria me machucar", repetiu ela com lágrimas nos olhos. "É exatamente isso que você está fazendo. Você mentiu para mim por meses, porque eu sabia que você reagiria exatamente como está reagindo agora. Tablitain. Ou talvez você estivesse certo. Talvez não devêssemos estar juntos." As palavras saíram dela com tanta força que ambos se assustaram.
Ficaram em silêncio, olhando um para o outro como estranhos. É isso que você quer? Me perguntou Ricardo baixinho. Daphne enxugou as lágrimas. Eu não sei o que quero. Só sei que não posso ficar com alguém que não consegue me dizer a verdade. Meu ex também não me disse a verdade sobre quem ele realmente era, até que fosse tarde demais. Eu não sou como ele. Como posso saber? Você passou meses fingindo ser outra pessoa. Talvez você esteja fingindo agora quando diz que me ama. Eu te amo, disse ele desesperadamente. Isso é a única coisa de que tenho certeza. Mas isso não é suficiente, certo? Amor sem confiança não é nada. No dia seguinte, Ricardo sentou-se em seu escritório, olhando para o telefone. Ligou para Daphne 10 vezes. Ela não atendeu. Enviou 5 SMS. Ela não respondeu. Finalmente ligou para o café. O dono atendeu. Daphne não vem hoje, disse secamente. E amanhã também não. Foi para a casa dos pais. Disse que precisa de tempo para pensar. Ricardo sabia que era culpa dele. Suas mentiras, sua covardia. Pela primeira vez na vida, ele enfrentou as consequências não por algo que fez, mas por algo que não fez. Não disse a verdade quando era a hora certa. Agora, poderia ser tarde demais. Uma semana sem Daphne foi uma tortura para Ricardo. Os dias se arrastavam infinitamente e as noites eram preenchidas por pesadelos em que ele a perdia para sempre. Tentou se afundar no trabalho, mas os números na tela do computador desfocavam diante de seus olhos. Tudo o lembrava dela, o cheiro de café, o riso de uma mulher na rua, até mesmo a chuva lá fora. Finalmente, ele não aguentou mais. Entrou no carro e dirigiu até a cidade perto do rio. Não ligou, não avisou. Simplesmente tinha que vê-la, conversar, esclarecer. A casa dos Radek parecia diferente do que durante o aniversário. Mais silenciosa, mais calma. Ricardo estacionou em frente ao portão e ficou em silêncio por um momento, reunindo coragem. Finalmente ele saiu e se aproximou da porta. Cristina o abriu. Sua face exibia surpresa misturada com reserva. Bom dia, Sr. Ricardo. Daphne não disse que o senhor viria. Ela não sabe. Você... Posso falar com ela? A senhora hesitou. Ela não quer falar com o senhor. Desculpe. Por favor, disse ele desesperadamente. 5 minutos. Preciso explicar algo a ela. Cristina o olhou por um longo tempo, como se avaliasse suas intenções. Espere um momento, disse ela finalmente e fechou a porta. Ricardo ouviu vozes abafadas dentro da casa. Após alguns minutos, a porta se abriu e Daphne estava na soleira. Parecia pálida, com olheiras, mas ainda era a mulher mais bonita que ele já vira. O que você quer? E perguntou ela friamente. Conversar. Por favor, Daphne. Eu sei que sou culpado, mas não há nada para conversar. Eu não te disse toda a verdade, mas isso não significa que meus sentimentos por você foram falsos. Daphne saiu para fora, fechando a porta atrás de si. Pararam sob uma velha macieira no jardim. Quão rico você é, Ricardo? Perguntou ela diretamente. Ele sabia que não adiantava mais mentir. Muito, admitiu baixinho. Em quanto? Isso não importa. Importa para mim. Quanto? Ricardo engoliu em seco. Centenas de milhões de reais. Talvez mais se contar os imóveis. Daphne cambaleou levemente, como se tivesse levado um tapa. Centenas. Oh, meu Deus! Você é uma dessas pessoas sobre as quais se lê nos jornais. Sou um empresário. Construo condomínios, hotéis. Você mentiu para mim por meses. E explodiu ela. Você me deixou preocupada com dinheiro, com o futuro. Enquanto para você, meu salário anual é menos do que você gasta em um terno. Mas eu não queria que você me tratasse de forma diferente. E como eu deveria te tratar? Como um igual. Quando você pode comprar minha vila inteira antes do café da manhã? Dinheiro não é tudo. Fácil falar quando se tem. Lágrimas corriam por suas bochechas. Você sabe a vergonha que sinto? Durante todos esses meses, me comportei como uma pobre garota do interior que não entende o mundo. Eu nunca pensei assim de você. E cito, mas os outros pensam, não é? Seus amigos, sua família.
O que eles dizem sobre a simples moça do café que fisgou um idiota rico? Ricardo ficou em silêncio, pois não conseguia mentir para ela. Sabia que se seus amigos soubessem de Daphne, pensariam exatamente assim. É isso, disse ela amargamente. Vejo isso em seus olhos. Daphne, o que os outros pensam não importa. Só importa o que nós sentimos. Mas não podemos viver no vácuo. Seu mundo nunca me aceitará, e meu mundo nunca entenderá o que você vê em mim. Então, o que você propõe? Terminar? Daphne o encarou com dor nos olhos. Não sei. Preciso de tempo. Isso é tudo muito complicado. Quanto tempo? Não sei, Ricardo. Simplesmente vá embora. Por favor. Ele voltou para o Rio com a sensação de ter acabado de perder a coisa mais importante de sua vida. Durante toda a viagem, ele refletiu sobre as palavras de Daphne. Eles eram realmente tão diferentes. O dinheiro realmente construía uma barreira intransponível entre eles. Em casa, Catarina o esperava com uma informação urgente. O Sr. Müller de Berlim ligou. A fusão está em risco. Se o senhor não tomar uma decisão até o final da semana, os alemães se retirarão do acordo. Ricardo olhou para os documentos que um mês atrás eram os mais importantes em sua vida. Agora pareciam vazios, sem sentido. Senhor presidente, cancele a fusão, disse ele de repente. O quê? Você ouviu, cancele. Mas isso significa perdas na ordem de... Eu sei o que significa, ele a interrompeu. Faça isso. Quando Catarina saiu, Ricardo sentou-se à mesa e pela primeira vez na vida pensou em quem ele realmente queria ser. As próximas 2 semanas passaram em um silêncio doloroso. Ricardo não contatou Daphne, respeitando seu pedido de tempo para refletir. Em vez disso, mudou radicalmente sua vida. Vendeu a mansão no Rio, mudando-se para um modesto apartamento em um prédio antigo no centro. Dispensou o motorista particular, o cozinheiro e a governanta. Pela primeira vez em 20 anos, ele mesmo começou a fazer compras, cozinhar, limpar. Essas tarefas simples se mostraram terapêuticas. Enquanto esperava na fila do supermercado ou lavava a louça, ele se sentia mais humano do que nos anos na gaiola dourada da riqueza. Enquanto isso, Daphne voltou para o Rio, mas evitou lugares onde poderiam se encontrar. Mudou-se do quartinho acima da padaria para um pequeno apartamento nos arredores. O dono do café, Sr. Tadeu, vendo seu estado, permitiu que ela trabalhasse menos horas. Criança, disse ele um dia, enquanto ela preparava café com uma expressão ausente. O que está acontecendo com você? Há semanas você está como um fantasma. Nada demais, apenas cansada. Isso tem a ver com aquele homem? Aquele que vinha todos os dias? Daphne congelou com a xícara na mão. Ele não vem mais. Porque você o mandou embora ou porque ele mesmo foi embora? É complicado. Sr. Tadeu, um viúvo de 60 anos com olhos sábios, sentou-se à sua frente. Sabe o que vou te dizer como alguém que viveu 50 anos? Complicações são desculpas. Ou você ama ou não ama. O resto são apenas obstáculos que podem ser superados. E se os obstáculos forem intransponíveis? Não existem tais obstáculos. Existem apenas pessoas que não querem superá-los. À noite, Daphne sentou-se em seu novo apartamento tentando pintar. Ela voltava a essa atividade há semanas. Pela primeira vez em anos, pegou pincéis e tintas de verdade. Mas os quadros que surgiam eram cheios de melancolia. Céu cinza, ruas vazias, figuras solitárias. Pintando, pensava nas palavras do Sr. Tadeu. Seria ela realmente uma covarde? Talvez ela se rendesse tão facilmente porque tinha medo de lutar. O telefone tocou, tirando-a de seus pensamentos. Era sua mãe. Dagninha, como você está? Bem, mãe, você não parece. Ainda pensando naquele rapaz? Daphne suspirou. Não adiantava mentir para a mãe. Sim, então vou te dizer algo. Seu pai e eu também viemos de mundos diferentes. Ele era filho de um agricultor. Eu, filha de uma professora da cidade. Meus pais achavam que isso não era para mim. Os pais dele achavam que ela era boa demais para ele.
Eu não sabia, porque deu certo, mas não de imediato. Tivemos que lutar, com a família, com os vizinhos, com nossos próprios medos. Mas nos amamos e isso foi o mais importante. E se o amor não for suficiente, filha, o amor sempre é suficiente se ambos querem que seja suficiente. Após conversar com a mãe, Daphne olhou longamente para seu quadro inacabado. Talvez ela realmente fosse uma covarde. Talvez ela se rendesse tão facilmente porque tinha medo de lutar. No dia seguinte, ela decidiu visitar Ricardo no Rio. Não ligou, não avisou. Pegou um ônibus e foi para o endereço que encontrou na internet. A empresa dele ficava no centro da cidade. A recepcionista a olhou de cima a baixo. A senhora tem hora marcada com o senhor presidente? Não, mas sem hora marcada não se pode vê-lo. Talvez eu possa agendar para a senhora para o próximo mês? Daphne se sentiu como uma intrusa. Era o mundo dele, inacessível, cheio de barreiras e hierarquias. Talvez realmente não houvesse espaço para elas. Ao sair do prédio, ela esbarrou em uma mulher em um terninho elegante. Com licença, disse Daphne. A mulher a olhou atentamente. A senhora está procurando alguém? Parecia perdida. Estava procurando Ricardo Almeida, mas parece que é preciso ter hora marcada. Ricardo? A mulher ergueu as sobrancelhas. Eu sou Catarina, a secretária dele. E a senhora é... Daphne Radek. O rosto de Catarina mudou instantaneamente. Ah, então é a senhora. Preciso dizer que desde que o senhor presidente a conheceu, ele se tornou uma pessoa completamente diferente. Em que sentido? Mais calmo, mais humano, mas também mais triste desde que a senhora parou de vir ao café. Daphne franziu a testa. Como a senhora sabe do café? Beto, porque ele só fala disso. Daphne do café. Daphne e seus quadros. Daphne e sua família. Catarina sorriu. A senhora sabe onde ele mora agora? Em alguma mansão, provavelmente. Ele vendeu a mansão. Mora em um apartamento de 2 quartos no centro. Cozinha sozinho, limpa sozinho. Diz que está aprendendo a viver. Daphne sentiu seu coração disparar na garganta. Ele poderia me dar o novo endereço dele? Daphne parou em frente à porta de um apartamento no 3º andar de um prédio antigo, reunindo coragem para bater. Durante o caminho da recepção, ela se perguntava o que diria, como explicaria sua visita. Agora, tão perto, as palavras fugiam de sua mente. Finalmente, bateu levemente. Ouviu passos e depois a porta se abriu. Ricardo estava na soleira, vestindo uma simples camiseta e jeans com o cabelo desgrenhado e uma barba de alguns dias. Parecia mais jovem, mas também cansado. Quando a viu, seu rosto passou do choque à alegria e finalmente à incerteza. Daphne, disse ele baixinho, o que você está fazendo aqui? Vim conversar, podemos? Ele a deixou entrar. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Em uma pequena mesa havia livros de culinária. No peitoril das janelas vasos com ervas. E na parede havia um quadro, uma aquarela, retratando uma paisagem rural. Este é um apartamento lindo, disse ela olhando ao redor. Muito diferente do que eu tinha antes. Por que você se mudou? Ricardo sentou-se à sua frente em uma cadeira de madeira simples, porque percebi que vivia em uma gaiola dourada. Tinha tudo e nada ao mesmo tempo. E agora? Agora estou aprendendo a viver de verdade. Como fazer ovos mexidos, como escolher legumes frescos na feira, como apreciar as coisas simples. Daphne o observava com uma mistura de admiração e tristeza. Ricardo, você está fazendo tudo isso por minha causa? Ledes, faço por mim. Mas foi você quem me mostrou que é possível viver de outra forma. Fui ver sua secretária. Ela me disse que você mudou muito no trabalho. Ricardo assentiu. Cancelei algumas fusões, vendi parte da empresa. Meus sócios acham que enlouqueci. E talvez eles tenham razão. Talvez. Mas pela primeira vez em anos, me sinto vivo. Por um momento, eles ficaram em silêncio. Daphne lutava contra suas próprias emoções, tentando encontrar as palavras certas. Ricardo, por que você não me disse a verdade desde o início? Porque eu tinha medo, admitiu honestamente. Tinha medo
que você me tratasse como um caixa eletrônico ou que fugisse, pensando que somos de mundos diferentes. E você estava certo. Eu fugi, mas você voltou, porque eu entendi algo. Por essas semanas, eu pensei apenas no que nos separa. No dinheiro, nas diferenças sociais, no que os outros pensariam. Mas esqueci o que nos une. Ricardo levantou o olhar, e em seus olhos brilhou a esperança. O que nos une? Como rimos das mesmas piadas? Como podemos conversar por horas sobre tudo e nada? Que com você eu me sinto eu mesma. Não a moça do café, não a filha de agricultores, mas eu mesma. Eu também me sinto eu mesmo com você. Pela primeira vez na vida. Daphne levantou-se e foi até a janela, olhando para o pequeno quintal cheio de flores. Mas não é tão simples, não é? Seu mundo, meu mundo, e se pudermos criar nosso mundo? Ela se virou para ele. Como? Ainda não sei, mas quero tentar, com você. Por um longo momento eles se olharam nos olhos. Finalmente Daphne se aproximou. Eu também quero tentar, mas desta vez sem mentiras, sem segredos. Tudo às claras, tudo, concordou ele. Então me diga quanto exatamente você vale. Ricardo engoliu em seco. Cerca de 800 milhões de reais. Talvez mais se contar os imóveis. Daphne sentou-se pesadamente na cadeira. Meu Deus, é mais do que eu imaginava. Isso muda algo entre nós? Não sei. Ainda não sei. Mas desta vez quero pensar com os olhos abertos. Ricardo se aproximou dela e sentou-se ao seu lado. Daphne, disse ele baixinho. Posso te pedir algo? O quê? Fique hoje. Não é nada romântico. Apenas fique. Vamos conversar como adultos que tentam encontrar um caminho comum. Daphne olhou para o rosto sincero dele, para o apartamento, que era tão diferente do que ela imaginava ser a casa de um bilionário. Tudo bem, disse ela finalmente. Mas durmo no sofá. Pela primeira vez em semanas, Ricardo sorriu. Daphne acordou no sofá do apartamento de Ricardo, envolta em um cobertor quente e com um cheiro de café recém-passado. O sol entrava pela janela e da cozinha vinham os sons de preparo do café da manhã. Por um momento, sentiu-se como se estivesse em uma realidade alternativa, onde um bilionário cozinhava ovos mexidos sozinho em um pequeno apartamento no centro. Bom dia, disse Ricardo aparecendo da cozinha. Café? Por favor. Durante o café da manhã, eles conversaram cautelosamente, como pessoas que tentam se conhecer novamente. Ricardo contou sobre suas últimas semanas, sobre aprender a cozinhar, sobre ir a pé para o trabalho, sobre descobrir pequenas lojas no centro. Parece um experimento excêntrico de um homem rico, disse Daphne, mas sem malícia. No início, talvez tenha sido, mas agora não é mais um experimento. É minha vida. E quanto à sua empresa, ao império que você construiu por anos? Ricardo largou a xícara. Estou passando a maior parte das minhas responsabilidades aos vice-presidentes. Continuo como presidente, mas de forma menos operacional. Quero ter tempo para outras coisas. Para quê? Para viver. Para as pessoas que são importantes para mim. Ele não disse explicitamente para você, mas ambos entenderam. Após o café da manhã, eles foram passear pelo centro. Ricardo lhe mostrou os lugares que descobriu nas últimas semanas. A pequena livraria, onde comprava livros de culinária, a feira onde aprendeu a escolher legumes, o banco no parque onde costumava sentar à noite com um café da máquina. É estranho, disse Daphne, enquanto sentavam naquele banco. Sempre sonhei em sair da minha cidadezinha. E você sonha em voltar à simplicidade. Talvez seja por isso que nos completamos. Talvez. Mas eu ainda não sei se isso pode funcionar. Essas diferenças entre nós, que diferenças? Eu já vivo como você. Mas você pode voltar à sua vida anterior a qualquer momento. Eu não tenho essa escolha. Ricardo ficou pensativo. E se eu te disser que não quero voltar? Então direi que você joga palavras ao vento. Nesse caso, vou te provar. No dia seguinte,
Ricardo a surpreendeu com uma proposta. Venha comigo ao Rio, quero te mostrar algo. Foram em seu carro, não o Jaguar que ele dirigia antes, mas um Toyota comum que comprou após a mudança. No Rio, Ricardo a levou a um bairro que ela não conhecia, um pequeno prédio com a placa Aluga-se. O que é isso? Ela perguntou. Um lugar que eu gostaria de alugar. Para um café? Daphne o olhou chocada. Para um café. Do nosso café. Você seria a chefe de cozinha e artista. Poderia expor seus quadros nas paredes. Eu cuidaria da administração. Ricardo, você está ouvindo o que está dizendo? Você quer largar o império por um café? Não estou largando o império. Estou transformando-o. A empresa pode funcionar sem minha supervisão constante. E eu posso fazer o que me dá prazer. Daphne entrou no local vazio. Era espaçoso, cheio de luz, com vista para uma pequena rua arborizada. É um lugar lindo, admitiu. Imagino nossas mesas aqui, seus quadros nas paredes, o cheiro de café fresco e bolos. Um lugar onde as pessoas vêm não apenas por um café, mas por arte, por conversas, por vida. E se não der certo, então tentaremos outra coisa, juntos. Daphne caminhou pelos cômodos vazios. E sua imaginação já pintava quadros do que poderia surgir ali. Isso é loucura, disse ela finalmente. As melhores coisas da vida geralmente são loucura. E o que seus amigos dirão? Seus parceiros de negócios? Não me importo. Pela primeira vez na vida, quero fazer algo por mim, não pelos outros. Daphne parou diante da grande janela, olhando para a rua. Ricardo, você está fazendo isso por mim ou por você? Por nós dois. Mas principalmente porque pela primeira vez vejo um futuro que me alegra. E se eu disser não? Então farei sozinho. E esperarei até você mudar de ideia. Daphne se virou para ele. Você realmente enlouqueceu. Sim, você se junta à minha loucura. Por um longo momento eles se olharam no local vazio, que poderia se tornar seu futuro em comum. 2 semanas depois, Daphne estava no local vazio, com um pincel na mão, pintando o primeiro afresco na parede da futura cafeteria. Ela concordou com a loucura de Ricardo, mas impôs condições. Tudo deveria ser honesto, sem subsídios ocultos de seu patrimônio, sem favoritismo. A cafeteria deveria funcionar como um negócio real. Ricardo aceitou suas condições sem hesitar. Alugou o local com suas próprias economias dos últimos meses, não da empresa, não de investimentos, mas do dinheiro ganho como um simples presidente com salário. Para ele, isso tinha um simbolismo importante. Como está indo? E perguntou ele entrando com café em copos plásticos. Melhor do que eu pensava, respondeu ela, sem tirar os olhos da parede. Faz tempo que não sinto tanta alegria pintando. O afresco retratava uma paisagem urbana do Rio, mas vista pelos olhos de um artista, cheia de cores, vida, magia. As pessoas na pintura não eram transeuntes anônimos, mas personagens com histórias, sonhos, esperanças. É lindo, disse Ricardo, parando ao lado dela. Como você, Daphne corou levemente. Nas últimas 2 semanas, a relação deles se reconstruiu lentamente, mas ambos foram cautelosos. Como pessoas que se queimaram uma vez e agora se aproximam do fogo com cuidado. Não diga essas coisas, murmurou ela. Estou toda suja de tinta, mas bonita. Trabalharam lado a lado pelas horas seguintes. Ricardo montava prateleiras para livros. Eles queriam que a cafeteria também fosse um lugar onde as pessoas pudessem pegar livros emprestados. Daphne terminava o afresco adicionando os últimos detalhes. Ricardo, disse ela de repente, você se arrepende do que está fazendo? Do que especificamente? De ter renunciado à vida de luxo, de ter vendido a mansão, de ter limitado a atividade da empresa. Você sente falta do que tinha? Ricardo largou a chave de fenda e sentou-se no chão. Sabe, por 20 anos construí um império, pensando que esse era o objetivo. Que quando eu tivesse dinheiro suficiente, poder suficiente, seria feliz. E
Descobri que tinha tudo, exceto o que é mais importante, o sentido. E agora você tem sentido? Agora tenho você. Daphne parou de pintar. Isso é muita responsabilidade. Não posso ser o sentido da sua vida. Você não é o sentido da minha vida. Você é parte do sentido que eu procurava. Você me ajudou a entender que a verdadeira felicidade não mora nas coisas, mas nos relacionamentos, em criar algo valioso, em ser útil. E se nosso relacionamento não der certo? E depois, Ricardo levantou-se e aproximou-se dela. Então ainda terei a cafeteria que construímos. Terei as memórias de como você pintou este afresco. Terei a consciência de que por um tempo vivi de verdade. Daphne olhou em seus olhos e viu algo que não via antes: paz. Ele não era mais aquele empresário nervoso e controlador que ela conheceu. Era um homem que encontrou equilíbrio. Tenho medo, confessou ela baixinho. De quê? Que isso seja muito bonito para ser verdade. Que eu vá acordar e descobrir que foi apenas um sonho. Ricardo tocou gentilmente seu rosto, deixando uma marca de tinta de sua mão. Não é um sonho, é a nossa vida. E podemos moldá-la como quisermos. Nesse momento, um homem mais velho, em um terno elegante, entrou no local. Daphne não o conhecia, mas o rosto de Ricardo ficou petrificado. Bom dia, Ricardo, disse o estranho. Vocês decoraram bem aqui, Antônio. O que você está fazendo aqui? Vim ver como meu melhor parceiro está perdendo o juízo. Daphne sentiu a tensão no ar. Era alguém do passado de Ricardo, alguém daquele mundo. Antônio Kowalski, apresentou-se o homem, estendendo a mão para Daphne. Parceiro de negócios de Ricardo. E a senhora deve ser a famosa Daphne, por quem nosso amigo perdeu o juízo. Antônio, alertou Ricardo. O quê? Estou falando a verdade. Nos últimos meses, o conselho está pensando se não o remove do cargo. Você recusa contratos lucrativos, limita a expansão e agora está brincando de ser dono de cafeteria. É minha decisão. Sua decisão afeta a todos nós. Temos obrigações com os investidores. Daphne viu Ricardo mudar. Suas mandíbulas se contraíram, seus ombros se endireitaram. Por um momento, voltou a ele aquele homem frio e controlador que ela conheceu no início. Antônio, vamos lá fora, disse Ricardo. Não, fique, disse Daphne. Quero ouvir. Quero saber com o que você está lidando. Antônio sorriu ironicamente. Garota esperta. Então direi diretamente, Ricardo tem obrigações. Se ele quer brincar de ser artista, que o faça em seu tempo livre. Mas a empresa precisa dele em tempo integral. E se ele recusar? Lhe perguntou Daphne. Então encontraremos outro em seu lugar. O silêncio que se seguiu era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Daphne olhou para Ricardo, esperando sua reação. Era um teste, não apenas de seus sentimentos por ela, mas de seu compromisso genuíno com a nova vida que estavam construindo. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Antônio, depois para Daphne, finalmente para o afresco meio pronto na parede. Em seus olhos, uma luta estava ocorrendo entre o passado e o futuro, entre a segurança e o sonho. Antônio, disse ele finalmente com uma voz calma. Quanto tempo tenho para tomar uma decisão? Tudo, até o final da semana. O conselho de administração se reúne na sexta-feira. Tudo bem. Você terá uma resposta. Antônio assentiu. Lançou mais um olhar para o afresco e saiu, deixando para trás uma atmosfera de tensão. Quando ficaram sozinhos, Daphne largou o pincel. Você não precisa dizer nada, disse ela baixinho. Eu entendo. Entende o quê? Bom, que é um risco muito grande. Que você não pode largar tudo por... Por isso, ela apontou para o local. Por mim ou por você? Não importa. O resultado será o mesmo. Ricardo se aproximou dela e segurou gentilmente suas mãos. Daphne, você quer que eu fique na empresa? Quero que você seja feliz. Essa não é uma resposta. Daphne libertou as mãos e se aproximou da janela. Tenho medo de que se você largar tudo por minha causa, um dia você vai se arrepender.
que vai me olhar como a causa do seu fracasso. E se eu não largar por você, me arrependerei pelo resto da minha vida por não ter tido coragem de lutar pelo que é mais importante. Mas e se estivermos errados? E se este café não der certo? E se nós não der certo? Ricardo se aproximou dela e ficou logo atrás. Isso significará que tentamos, que fomos corajosos. Pelos próximos dias, Ricardo esteve dividido. Caminhava pelo rio, pensando no ultimato de Antônio. Visitou também seus pais pela primeira vez em meses. Filho, disse sua mãe durante o jantar em sua elegante casa no Leblon. É verdade o que ouvimos? Que você quer renunciar à presidência? Estou considerando. Por causa dessa moça? Lhe perguntou o pai friamente. Por mim. Ricardo, você construiu essa empresa por 20 anos, disse a mãe. É a obra da sua vida, pensei assim. Mas uma obra da vida deveria trazer alegria, não apenas dinheiro. E essa moça te traz alegria? Lhe perguntou o pai, ceticamente. Por quanto tempo? Não sei. Mas sei que pela primeira vez em anos me sinto vivo. Isso é hormonal, resmungou o pai. Vai passar. E se não passar? Os pais trocaram olhares significativos. Ricardo, disse a mãe gentilmente, nós só queremos que você seja feliz. Mas a felicidade não é apenas sentimentos. É também segurança, estabilidade, futuro. Tenho dinheiro suficiente para 10 vidas. Mas ela será feliz em um mundo ao qual não pertence? Essas palavras atormentaram Ricardo durante toda a noite. Pela manhã, dirigiu até Daphne, que estava trabalhando em outro quadro. Desta vez, retratando uma cena do café cheia de gente. Daphne, disse ele, preciso te perguntar algo. Só não me diga que você decidiu ficar na empresa. Pelo contrário, decidi sair. Mas antes preciso saber, você será feliz no meu mundo? Em que mundo? No mundo onde as pessoas te olharão como a garota que fisgou um idiota rico, onde questionarão cada um dos seus sucessos, dizendo que é só por causa do meu dinheiro, onde você nunca será apenas Daphne, a artista, mas sempre Daphne, a esposa do bilionário. Daphne parou de pintar. Esposa? Ricardo ajoelhou-se ao lado de sua cadeira. Daphne Radek, você quer casar comigo? Ricardo, você enlouqueceu. Nos conhecemos há apenas alguns meses. E durante esses poucos meses, soube todos os dias que quero passar o resto da minha vida com você. Mas nada. Eu sei que isso é loucura. Eu sei que será difícil. Mas eu também sei que sem você, minha vida não tem sentido. Daphne o olhou com lágrimas nos olhos. E quanto à empresa? Na sexta-feira direi a Antônio que estou saindo. Serei coproprietário da cafeteria, artista, marido. Isso me basta para a vida. Ricardo, diga apenas sim ou não, sem reservas, sem condições. Você quer ser minha esposa? Daphne olhou para os quadros nas paredes, para o local que estavam construindo juntos, para o homem que estava pronto para largar tudo por seu amor. Sim, sussurrou ela. Sim, eu quero. Enquanto se beijavam no café vazio, cercados pelo cheiro de tinta e sonhos, ambos sabiam que haviam acabado de iniciar a aventura mais importante de suas vidas. Mas nenhum deles esperava o que o dia seguinte lhes traria. Na manhã seguinte, Ricardo acordou em seu apartamento com uma leveza que não experimentava há anos. Tinha um plano: ir ao Rio, apresentar a renúncia, voltar para São Paulo e começar uma nova vida com Daphne. Tudo parecia claro e simples. A campainha tocou. Era um mensageiro, um pacote do escritório de advocacia, documentos sobre o espólio de uma tia, sobre cuja existência ele mal se lembrava. Quando leu o testamento, sentiu a terra sumir debaixo de seus pés. Tia Elizabeth, uma artista excêntrica que viveu por anos em Paris, deixou-lhe não apenas seu patrimônio, mas também uma descoberta surpreendente. Nos documentos anexados, ele encontrou cartas e fotos antigas. Uma delas mostrava uma jovem mulher que parecia familiar. Seu coração disparou na garganta. Era a mãe de Daphne, sua verdadeira mãe.
Com as mãos trêmulas, ele continuou lendo. Tia Elizabeth procurou por anos a filha de sua melhor amiga, Anna Kowalski, que morreu em um acidente de carro quando sua filha tinha 2 anos. Anna era uma artista, vinha de uma família rica, mas se apaixonou por um mecânico comum. Quando engravidou, a família a renegou. Daphne era neta de uma família rica do Rio. Ricardo sentou-se sobre os documentos, sentindo vertigem. Isso mudava tudo, e ao mesmo tempo não mudava nada. Daphne ainda era a mesma mulher por quem ele se apaixonou, mas agora ela tinha direito a uma herança que poderia mudar sua vida. Ele foi para o Rio com os documentos no bolso, sem saber como lhe contar. A encontrou no café, pintando outro quadro. Desta vez, um retrato de uma senhora de olhos gentis. É a vovó Clara, explicou ela com um sorriso. Pensei que ela deveria estar aqui conosco. Daphne, disse Ricardo baixinho. Precisamos conversar. Algo em seu tom a preocupou. O que aconteceu? Você mudou de ideia sobre renunciar? Não, é outra coisa. Ele lhe mostrou os documentos. Descobri algo sobre seu passado. Quando terminou de contar, Daphne ficou em silêncio, olhando para a foto de uma mãe que ela nunca conheceu. Então, afinal, venho de uma família rica, disse ela finalmente. Ironia do destino. Daphne, essa herança é dinheiro considerável. Você pode ser financeiramente independente. E você acha que isso muda algo entre nós? Não sei, muda? Daphne levantou-se e foi até a janela, segurando a foto da mãe. Por toda a vida me perguntei quem ela era. Agora sei, era uma artista que escolheu o amor em vez do dinheiro. Assim como eu. Então você aceitará a herança? Aceitarei. Mas não pelo dinheiro, pelo que ele significa, que minha mãe era uma mulher forte, que soube tomar decisões difíceis. E que eu também sei. O que você quer dizer? Daphne se virou para ele com determinação nos olhos. Usarei esse dinheiro para algo significativo. Criaremos uma fundação para jovens artistas de cidades pequenas. Aqueles que têm talento, mas não têm meios para desenvolvê-lo. Ricardo a olhou com admiração. Você é incrível. Sou filha da minha mãe. Um mês depois, em uma pequena igreja em uma cidade perto do Rio, Ricardo e Daphne se casaram. A cerimônia foi celebrada por um velho padre que ainda se lembrava do batismo de Daphne. Os convidados eram sua família, amigos do café e alguns dos colaboradores mais próximos de Ricardo. Antônio não veio. Ele ainda não conseguia entender a decisão de Ricardo. Mas Catarina estava lá, com lágrimas de felicidade nos olhos. Nunca vi o Senhor tão feliz, sussurrou ela para Ricardo durante o casamento. A cafeteria Sob a Arte abriu suas portas 3 meses após o casamento. Tornou-se não apenas um lugar onde se podia tomar um bom café, mas um centro cultural para jovens artistas. Nas paredes pendiam quadros de Daphne e de outros criadores. Realizavam-se vernissagens, encontros literários, shows. A fundação, que criaram com o dinheiro da herança, já ajudou 20 jovens artistas a realizar seus sonhos. Um ano depois, Ricardo estava atrás do balcão, preparando café para os clientes, quando viu Daphne conversando com uma jovem moça de grandes olhos sonhadores. A moça mostrava seus desenhos e Daphne a ouvia com o mesmo entusiasmo com que um dia falava sobre seus sonhos. O talento sempre encontra seu caminho, ele ouviu Daphne dizer à garota. Às vezes, só precisa de alguém que acredite nele. À noite, quando fecharam a cafeteria, sentaram-se em um banco em frente ao local, olhando para a rua cheia de gente. Você se arrepende de algo? Perguntou Daphne, apoiando a cabeça em seu ombro. Só de não ter te conhecido antes, e eu me arrependo. De ter demorado tanto para acreditar que merecia a felicidade. Ambos merecemos. Ao voltarem para casa, pequeno apartamento acima da cafeteria, Ricardo pensou na jornada que percorreram. De um encontro casual em um dia chuvoso até o momento em que estavam agora. Donos de uma cafeteria, casados, pessoas que encontraram seu lugar no mundo. Sabe de uma coisa? Disse ele parando sob um poste de luz. O quê? Acho que a vida está apenas começando agora.
Daphne sorriu e o beijou sob o céu estrelado do rio, sabendo que ele estava certo. Espero sinceramente que você tenha gostado da história de hoje. Assine o canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe um like e escreva nos comentários o que você achou dela. Até o próximo vídeo!